Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós já demos início ao capítulo 4, Lei de Reprodução, e chegamos na questão 688, que vai tratar do subtópico Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças. Como entrou essa palavra, raça, raças, eu achei melhor fazer uma pequena pesquisa e contextualizar as coisas, né? Já que a raça nos remete ao grande problema humano, racismo, derivado do orgulho e do egoísmo que ainda predomina nessa humanidade, nesse planeta. O ser humano, com o seu orgulho, com a sua necessidade de levar sempre vantagem sobre os outros, deixa que seu orgulho, seu egoísmo leve dor, sofrimento aos outros, de toda espécie. Vários tipos de dor e sofrimento, de domínio, de exploração, desde o núcleo familiar até as nações. Mas aqui vamos falar no contexto de raça. Eu fiz algumas pesquisas, né, para aprender com quem já aprofundou a ideia, para quem já estudou. E de todas as pesquisas que eu fiz, a internet está lotada de artigos, de sites, de blogs sobre o tema. De todas as que eu pesquisei, eu selecionei 3 e fui também em Miramês, no Livro dos Espíritos Comentados. De vez em quando meus olhos vão fixar aqui numa leitura, que eu vou botar na tela, né? Porque eu quero ler trechos dessa pesquisa que eu fiz. Então, quando meus olhos desviarem, é porque eu estou fazendo leitura na tela, tá certo? Vamos lá. Eu vou deixar escrito aqui as fontes, e agora já abri o artigo, não estou mais me vendo na filmagem, para que eu possa pegar os trechos. Vou deixar as fontes que, se vocês quiserem se aprofundar, são leituras ótimas, né? O primeiro que eu peguei foi o site Geledes. Eu acho que é assim, porque tem um acento no último E. Geledes. É um site de mulheres negras tratando desse assunto, da discriminação, da injustiça sobre mulheres e sobre os negros, e principalmente mulheres negras. Então esse site é muito legal. Fui também no site Brasil Escola, brasilescola.ol, na parte de sociologia. Também olhei e li trechos de uma dissertação apresentada para a obtenção do título de mestre em ciências, na área de saúde pública, de Monique Miranda, né? Então, até na área da saúde, onde a ciência estuda as diferenças entre as etnias, as diferenças biológicas para ser aplicada na medicina, tem a polêmica quando se fala de raça. Então ela fez essa dissertação muito grande, 150 páginas, e eu tirei algumas coisas de lá. E fui também no livro Miramês, no livro de Miramês, que ele comenta o Livro dos Espíritos. Eu fui lá. É um espírito que depois fez um trabalho comentando o Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Já pegando do site Geledes, as teorias sobre as diferentes raças humanas surgiram inicialmente no final do século XVIII e início do século XIX, tendo como principal autor Joseph Arthur, né? E é considerado o pai do racismo moderno, o principal defensor da ideia de superioridade da raça branca. Começou aí, final do século XVIII. E isso vai influenciar muitos trabalhos, né? No século XIX, em que a ciência e o positivismo começa a ter a sua força inicial e começa a pesquisar tudo, né? A ciência começa a ganhar força no século XIX e, tratando desse assunto, esse trabalho desse Joseph Arthur começa a influenciar tudo o que se pensava sobre a raça humana, as suas divisões. Olhei também na classificação do IBGE. No Brasil, são considerados hoje 5 raças: brancos,
pardos, negros, indígenas e amarelos. É importante também a gente falar sobre as raças na pré-história, quando realmente havia diferença na estrutura biológica das raças. Lá sim tinha relativo a tamanho do corpo, a força e o tamanho dos membros, tamanho e funcionalidade do cérebro, do tronco, tinha realmente diferença. Então, os mais destacados eram os Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, e depois, já no Paleolítico Médio, o Homo sapiens, que disputava espaço com os Neandertais e uns chamados de Cro-Magnon. Nessa época, essas raças realmente tinham estruturas cerebrais em diferentes momentos evolutivos, mas que hoje em dia não existe. Hoje em dia não existe esse tipo de diferença estrutural entre o que eles dizem ser raças. Existem as diferenças físicas, né, entre o que são consideradas as raças no mundo, o amarelo, né, que são os asiáticos, o negro, predominante na África, os brancos, os pardos e etc. Há diferença na estrutura do corpo, mas não há diferença biológica que vá distinguir, dentro do conceito de raça humana, nenhum tipo de divisão. Nenhum tipo de divisão. Continuando aqui, ainda no site das GLEDES, elas que me desculpem se eu estiver pronunciando errado, mas tem um acento no último GLEDES. A origem da palavra raça é obscura. Alguns estudiosos entendem que a sua etimologia provém da palavra latina radix, que significa raiz ou tronco, né? Enquanto outros acham que ela tem origem na palavra italiana razza, com 2 Es, né? Que significa linhagem ou criação. O que eu percebi nessa pesquisa que eu fiz é que não há, assim, uma coisa definida, uma coisa concreta sobre essa palavra. Ainda é tudo muito obscuro, como elas botaram aqui. Essa palavra tem sido usada para designar qualquer agregado de pessoas que podem ser identificados como pertencentes a um grupo. De acordo com este entendimento, as pessoas que possuem os mesmos ancestrais ou compartilham com as mesmas crenças ou valores, mesma linhagem ou qualquer outro traço social ou cultura são considerados como uma raça. Então elas dizem, elas que eu estou dizendo, as mantenedoras desse site. Por si mesmo, essa ampla definição talvez não seja de todo uma coisa má. Elas não vê maldade nisso, não vê prejuízo nesse contexto. Contudo, isso abre porta para muitos e sérios desentendimentos sobre pessoas que utilizam para caracterizar preconceito e discriminação. A palavra preconceito significa, como o próprio nome já diz, trata-se de um conceito prévio. Você julgar, condenar uma pessoa previamente apenas pela sua aparência, pela sua condição, como ela se apresenta. Isso é o preconceito. É uma ideia, um pensamento depreciativo. Pode ser contra pessoas, contra cidades, contra países, contra qualquer coisa. É o preconceito. A discriminação é quando esse preconceito vai para a exclusão. Quando você começa a pegar o seu preconceito e causar prejuízo e dor aos outros. Aí já é a discriminação. Então, para deixar isso aí claro, né? Já no site Brasil Escola, eu peguei um trecho muito importante aqui, que já nos traz a problemática do racismo, né? Lá eles dizem, as teorias raciais surgiram como forma de tentar justificar a ordem social que surgia à medida que países europeus tornavam-se nações imperialistas, submetendo os outros territórios e suas populações ao seu domínio. Então,
existe, vamos deixar isso bem claro, existe a teoria das diferenças de raças num conceito científico, biológico, estudado para ver, né, porque o homem pesquisa tudo. Então, na minha cabeça lá, os cientistas acharam importante saber por que existiam essas diferenças de cor de pele, de tamanho, de formato do olho. Então, é louvável que se estude tudo. Né? Mas aqui, já nesse site da escola, fala que isso passou a ser usado para justificar o domínio de nações sobre nações. Na época, os países europeus colonizando outros territórios, tanto na África como na América. Então criaram essa teoria, usaram essa teoria de raça para justificar, para dizer, não, tá certo a gente fazer isso. E ainda usando uma justificativa mentirosa de que ia levar civilização, de que ia levar religiosidade, de que ia levar melhoria de vida. Nada disso. Então, o que eu percebo, agora comentário meu, é que tudo isso vem justamente ainda da nossa inferioridade espiritual, do nosso orgulho e egoísmo, de sempre querer levar vantagem, né? De sempre querer dominar, de sempre querer estar sobre o comando das pessoas. Né? E agora, fechando com o comentário de Ramatiz, várias raças povoaram a Terra. Olha que ele botou no passado. Povoaram. Então eu me remeto àqueles que eu falei, de Neandertais, de Homo sapiens, né? Hoje somos considerados Homo sapiens sapiens, né? De aqueles que eu citei. Então, ele botou aqui no passado, várias raças povoaram a Terra em lugares diferentes, em conformidade com os climas do ambiente terreno e a vontade daquele que tudo fez, a vontade de Deus, né? Todas as coisas da Terra obedecem a uma direção espiritual. No entanto, é da vontade igualmente do Senhor que elas se fundam umas nas outras. Então, se há uma necessidade de que espíritos reencarnem em corpos diferentes, não estamos falando da evolução do espírito, estamos falando da necessidade pelo contexto, pela circunstância, pelo clima, pela necessidade de experiências que reencarnem com corpos diferentes. Há um propósito espiritual para isso, para essa evolução, né? Então Ramatiz diz que uma raça sucede a outra, cada vez mais aprimorada. Compete a quem queira saber desse desenvolvimento observar essas mutações e o entrosamento uma com as outras. As misturas das raças levam a elas o destronamento do orgulho e do egoísmo. Então, seja na época em que existia diferenças estruturais biológicas mesmo, seja hoje em dia que não há diferença, todos nós somos Homo sapiens sapiens, todos nós hoje na Terra somos uma raça só. O Espiritismo nos ensina que à medida que vamos evoluindo, tudo vai sublimando, tudo vai se aperfeiçoando, seja corpo, seja necessidade de alimentação, seja a forma de fazer sexo, seja a forma de se manter, tudo vai sublimando e se aperfeiçoando de acordo à energia, de acordo ao momento daquele grupo espiritual. Então, se vivemos essa mistura, hoje em dia, no contexto do planeta Terra, há para isso um objetivo. Mas não podemos deixar nós espíritas, todos, né? Mas eu estou falando aqui do estudo do Livro dos Espíritos. Não podemos nos deixar pensar fora do amor, fora da ideia de amor, que está associada à simplicidade, à humildade, à caridade, à empatia. E qualquer coisa que saia disso não pode ter vindo da comunicação dos espíritos. Então, para fechar aqui uma fala de Miramês, o racismo é ignorância dos povos. O espírito é o mesmo, ainda que esteja em variados níveis de despertamento espiritual. E aqui, essa diferença de níveis não é uma raça com a outra, não. Dentro da mesma raça, dentro da mesma etnia, há as diferentes posições espirituais, né? A gente sabe de vários espíritos que vieram aqui que estão muito acima de nós em relação à sabedoria do amor, né? A Terra é uma escola de Deus
e cada nação uma sala de aula que se divide até o lar, como célula da sociedade. É bom notar que todos somos irmãos e que mesmo os animais devem ser vistos como tais nos nossos caminhos. Então ele deixa aqui, ele não encerrou aí não, vale a pena vocês lerem todas essas fontes que eu falei. Então, feito essas avaliações, feito essas análises, eu quero deixar aqui combinado que nesse estudo que estamos fazendo, quando tratarmos da palavra raça, estamos nos referindo apenas à diferença de aparência, às diferenças biológicas dos corpos que os espíritos estão vestindo naquele momento. Eu, pelas interpretações que eu faço da doutrina, aqui é uma observação minha, nós reencarnamos em qualquer uma das raças para passar experiências necessárias. Negro pode reencarnar branco, branco reencarnar amarelo, amarelo reencarnar índio, índio reencarnar branco e assim sucessivamente. Enquanto tivermos nos dividindo, seja de qualquer forma, entre raças, etnias, entre poder econômico, enquanto estiver nos dividindo, ainda estaremos carentes de compreensão do que Jesus nos ensinou. Tá bom? Eu achei necessário fazer esse vídeo para, a partir daí, iniciarmos o nosso estudo, que vai ter muito sobre essa palavra raça. Se você quer contribuir, se você quer acrescentar, pode escrever aí. Um grande abraço, Jesus nos abençoe.